Oi gente, eu sou a Fernanda da Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o projeto Amélie. Esse projeto consiste em 5 peças que vão desde carteirinhas tamanho mini até cases e bolsinhas. Todos eles com passo a passo praticamente igual, mas a modelagem vai mudando de acordo com a necessidade e com o objetivo da peça. E não é somente a mesma peça em 5 tamanhos diferentes, gente. Eu também fiz 4 formatos de corpo para essa peça e você pode fazer com a aba e sem a aba. E são 2 opções de aba, ou seja, é muita variação no mesmo projeto. E comprando esse projeto você recebe todos os moldes em todos os tamanhos, em todos os formatos. Ou seja, fazendo um investimento pequenininho, fazendo uma peça apenas, você já tira todo o investimento da modelagem e você consegue agregar no teu portfólio mais de 40 opções de carteiras, cases, bolsinhas, enfim, eu vou te mostrar tudo aqui no decorrer desse vídeo. E, gente, eu já estava com essa aula gravada, editada, quando eu tive a ideia de fazer um 6º tamanho de modelagem. Isso mesmo, então não são 5 tamanhos, são 6. Então, além dos 5 modelinhos que eu acabei de mostrar para vocês na introdução desse vídeo, vai ter esse 6º modelo, que é um pouquinho maior e perfeito para guardar a caderneta de vacinação da criança. Assim como todos os outros modelos, vai dar para fazer tanto no tricoline quanto no sintético. Se você já trabalha com nicho maternidade, eu tenho certeza absoluta que essa peça vai ser sucesso aí no teu ateliê. Então, sim, comprando esse projeto, você vai receber esse molde também. Esse tutorial, esse vídeo é completamente gratuito e completo, então você vai poder aprender a fazer essas peças do início ao fim, eu não vou esconder nenhum segredo. Mas, caso você queira apoiar o meu trabalho e adquirir as modelagens prontas, testadas, tudo certinho, passa lá na minha loja e aproveita a semana de lançamento, porque vai estar com um precinho bem maneiro. Vendendo apenas uma dessas peças, você já tira o valor dos moldes, então vale muito a pena. E além disso, você ainda me ajuda contribuindo com o meu trabalho para que eu consiga continuar fazendo materiais como esse para você. Então, bora lá falar sobre essas pecinhas. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, já começa a me seguir, ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E além de tudo, eu sou designer de estampas, então caso você goste das estampas que eu uso nos meus vídeos e queira conhecer o meu trabalho e comprar as estampas com os meus desenhos, passa nos meus parceiros, eu vou deixar todo mundo aqui na descrição do vídeo marcado e usa o meu cupom que é Meia Tigela e dá desconto em todas as lojas. Esses são os 5 tamanhos de peças que você vai conseguir produzir caso você queira comprar o molde do projeto Amélie. O que vai variar entre elas vai ser o tamanho e o formato, mas todas as peças vão seguir o mesmo padrão. Todas elas vão ter um bolso maior, espaçoso e sem fechamento, e outro bolso com fechamento de zíper. Todas as medidas das peças prontas vão estar aqui na descrição do vídeo. A pequena é perfeita para carregar o cartão e o dinheiro do dia a dia. A média, o passaporte e documentos de viagem. A grande é aquele carteirão para carregar até o celular. E o modelo bolsa e o super são perfeitos para carregar tablets pequenos e e-readers modelo Kobo, Kindle e outros. Dá sim para fazer essas peças em sintético e eu fiz algumas para provar para vocês. Mas como essa é uma peça que você vai ter que desvirar e os sintéticos variam muito no quesito maciez, não tem outro jeito, você vai ter que testar. Pois com alguns vai super funcionar e com outros não. Só dou uma dica para vocês, nas peças menores, usa sintéticos bem fininhos e macios. Já nas peças um pouco maiores, que você vai ter uma abertura um pouco maior, aí dá para brincar um pouquinho mais e usar sintéticos um pouquinho mais espessos. Então, bora falar sobre os moldes. Comprando o projeto Amélie, você vai ter acesso aos 5 arquivos, aos 5 PDFs dos 5 tamanhos do projeto Amélie. Tamanho pequeno, médio, grande, super e o modelo bolsa. Em cada um desses projetos, eu coloquei detalhadamente o tamanho aproximado da peça pronta, gasto aproximado de materiais e todas as informações que você vai precisar. Lá na loja também vai ter tudo super explicadinho, então leia direitinho antes de fazer a compra. E para esse projeto ficar ainda mais completo, além de 5 tamanhos de carteiras de peças, você ainda vai receber a modelagem em 4 formatos diferentes. Então, o molde do corpo da carteira, que é esse molde maior, vai ter diferentes formatos de aba. Na parte de baixo, que é onde a gente vai encaixar o nosso bolsinho com zíper, eles são exatamente iguais. Só o que vai mudar é essa parte do fechamento mesmo, dessa abinha que vai ficar dobrada na nossa carteira. E eu coloquei os nomes bem grande e em cores diferentes para você identificar facilmente qual modelinho você vai querer fazer. Então, tem o aba arredondada 1, o aba arredondada 2, o aba ponta, que é esse modelinho aqui, e o aba reta, que eu estou indicando para vocês fazerem com um detalhezinho demontando, porque ele fica bem bacana.
E para completar, você ainda pode colocar mais uma abinha de fechamento de encaixe, que eu tô colocando a modelagem para vocês em tecido ou em montana. Então, gente, dá para fazer muita variação com essa modelagem. Dá para escolher o formato do corpo, se quer com aba de tecido, se quer com aba de montana, se quer sem a aba de fechamento. Dá para criar muita variação com um projeto só. E sim, todas essas variedades estão em todos os tamanhos. Então, dá para fazer mais de 40 tipos de carteira com um projeto só. Não importa o tamanho, todas as peças seguem o mesmo padrão, como eu já disse para vocês. Vai ter esse espaço grandão, um bolso maior sem fechamento, um bolso com zíper, e você vai poder escolher se você quer fazer o fechamento com a aba ou sem. Nas carteiras tamanho grande e super, como são peças maiores, a modelagem do corpo, que é a maior modelagem da nossa peça, não coube inteira numa folha tamanho A4. Por isso eu precisei dividir elas e você vai ter que fazer a montagem dos moldes antes de cortar os teus materiais. Então, presta bastante atenção quando tiver no teu molde isso, a parte 1 e parte 2, é porque esses dois moldes precisam ser colados juntos, formando um único molde. E como são 4 variações, né, de formato de corpo para você escolher, para facilitar eu estou identificando eles por cores. Então, roxo com roxo, laranja com laranja, verde com verde. Sempre cola unindo as cores iguais. Em todas as modelagens também vocês vão receber o diagrama com cores e numeração para vocês identificarem o que cada molde corresponde na peça pronta. Então, o molde 1 geralmente vai ser o molde do corpo, que é esse molde maior, e eu já expliquei para vocês que ele vai vir em 4 variações e você vai escolher apenas um deles para poder executar a tua peça. Então, para fazer o corpo da tua carteira, você vai selecionar somente o molde do formato que você escolheu e os outros 3 você guarda. Já para fazer os bolsos, você vai precisar de 2 moldes, que são o molde da frente do bolso e o molde costas. O bolso frente é essa parte que fica mais visível abaixo do zíper e é um molde um pouquinho menorzinho. No próprio molde vai ter várias informações, como tecidos que você vai cortar e o sentido da estampa, então presta bastante atenção nesses detalhes também. Já o molde bolso costas, ele vai aparecer na nossa carteira só nesse detalhe aqui em cima do zíper, mas ele vai fazer todo o verso do nosso bolsinho principal. Então, na hora de cortar, você precisa fazer o corte no sentido contrário da estampa e tá ali indicadinho no molde também. E essa abinha na parte de baixo é opcional, você escolhe se quer fazer ou não, e como eu já disse, tem o molde para fazer ela em tricoline, em tecido, ou então em sintético no montana. E agora sim, finalmente, bora começar a costurar. Primeira coisa, já falei para vocês, escolhe o modelo que você vai querer fazer da tua carteira e eu vou usar esse corpo que é a versão aba arredondada 2. Vou fazer com vocês a tamanho médio e o tutorial segue o mesmo para todos os modelos. No final desse vídeo, vocês vão encontrar algumas diferenças para o molde bolsa, tá? Então fica até o final do tutorial. E a gente já começa a aula com diquinha. Gente, eu coloquei na modelagem que você precisa cortar esses moldes no tecido externo, no forro e na manta. Eu normalmente só risco e corto no molde certinho o tecido externo. Aí sim eu estruturo ele na manta, tô usando uma R2 de 100 gramas. Eu não corto a manta no molde certinho, corto ela bem grosseiro, aí eu estruturo o meu tecido nela, passo uma costurinha de segurança em toda a volta e depois dessa costurinha feita, aí sim eu removo o excesso da manta. Para os moldes do bolso, tanto frente, costas e também da aba, caso você esteja trabalhando com aba de tecido, você precisa repetir exatamente o mesmo processo. Já os forros, todos eles eu não corto seguindo a modelagem, eu corto bem grosseiramente com um tamanho um pouco maior que o meu molde principal, porque eu acho que isso me facilita a vida e me poupa trabalho. Mas se você preferir economizar tecido e cortar bem certinho seguindo o molde, pode fazer, não tem problema nenhum. Para o zíper, você vai precisar cortar um pedacinho de zíper tamanho 5 ou 6, um pouco maior na largura que o tamanho da tua carteira. Vai estar na indicação da medida no molde também. E agora uma diquinha para quem tem máquina doméstica mais fraquinha. Essa parte das costas do bolso, você pode substituir a tua manta R2 por uma entretela mais fina. Isso vai diminuir um pouco o acúmulo de camadas de material e vai deixar a tua peça mais fácil para costurar. E agora sim chegou a hora oficial da costura. Gente, pega o teu zíper. Essa parte do zíper que tem a cremalheira, os dentinhos plásticos, é a parte principal, é o direito do nosso zíper. Esse direito vai ficar encostando no direito da nossa estampa. Então, é direito do zíper encostando no direito da estampa. Abre o teu zíper, alinha ele bem direitinho, centralizado ali com a tua peça, com a parte de cima, cremalheira virada para baixo, encostando na estampa, como eu já disse, e vamos passar uma costurinha de segurança só para prender o nosso zíper no lugar. Você vai fazer exatamente o mesmo processo dos dois lados do teu bolso.
Eu prefiro passar essa costurinha de segurança para prender o zíper ao invés de ficar alfinetando, porque eu acho mais rápido e eu acho que o acabamento fica melhor. Agora sim eu vou juntar com o meu forro e é direito a parte estampada do meu forro encostando na parte estampada da minha peça, dessa forma. E aí sim eu vou passar uma costura com um pé de máquina, eu não troco o pé calcador para zíper, eu tô usando o pé calcador de 1/4 de polegada. Gente, o pé calcador de 1/4 de polegada é o pé padrão da máquina industrial, mas a maioria das máquinas domésticas já vem com pé calcador dessa medida, então só dá uma olhadinha no teu estojinho e no manual da tua máquina para ver se você já não tem ele. Parte do bolso menor da frente do bolso, você vai jogar o teu forro lá para trás e vai passar um pespontinho em toda a volta, dando acabamento no zíper e prendendo o forro no lugar, dessa forma. Já na parte das costas do teu bolso, a gente vai fazer o mesmo processo, que é costurar com um pezinho de máquina de 1/4 de polegada para prender o zíper, mas a gente não vai rebater o forro do mesmo jeito. Coloca a tua peça na bancada, deixa o forro ali virado para a direita e essa parte com a manta você vai jogar lá para a esquerda, deixando todo mundo alinhadinho e você vai passar um pespontinho só aqui, ó, em cima da parte estruturada com a manta, dando acabamento com o zíper e prendendo todo esse excesso de zíper e forro lá na parte de trás da peça. Mas perceba que o meu forrinho ali ficou solto do lado direito. Agora sim você vai juntar as duas partes do teu bolso. Então alinha eles direitinho para essa lateral do tecido ficar bem alinhada. Se precisar cortar o zíper aqui na direita para deixar ele do mesmo tamanho, pode cortar. Dá uma queimadinha para facilitar na hora de colocar o cursor. Aí eu gosto de deixar o meu cursor fechando do lado esquerdo, tá? Então na hora de colocar eu tomo esse cuidado. E agora eu vou passar uma costurinha em toda essa bordinha aqui para prender as duas partes do meu forro na parte da frente do meu bolso. Depois de passar essa costurinha em toda a volta de segurança, eu já aproveito e já corto todo aquele excesso de tecido e também já corto o excesso de zíper e dou uma queimadinha para ele parar de desfiar. E agora é só juntar essas partes arredondadas, tanto da parte da frente quanto das costas do meu bolso, alinhando todo mundo muito direitinho, e eu vou passar um ferro para deixar tudo ainda mais alinhado. Aí eu vou passar um pesponto em toda a volta e vou reservar porque o meu bolso tá pronto. Para fazer a aba de fechamento em tecido é só juntar direito com direito e essa parte de baixo reta fica aberta. Todo o resto, toda a volta, a gente vai costurar com um pé de máquina. E agora vai uma regrinha que serve para todas as peças. Gente, quando tiver cantos arredondados dessa forma, é regra, tá? Ou a gente passa uma tesourinha de picote, ou então a gente vai fazer pequenos piques, um do ladinho do outro, com aproximadamente ali 3, 4 milímetros de distância entre eles, para quase chegando lá na costura dessa forma. Senão, na hora de desvirar, não vai ficar bonito. Como eu tenho tesoura de picote, eu vou passar. Aí é só desvirar a nossa abinha, passar bem com o ferro e passa um pespontinho toda a volta para deixar um acabamento 100% caprichado. Aproveita, já dobra e faz um piquezinho marcando o centro daquela parte de baixo da tua abinha, porque depois a gente vai precisar fazer o alinhamento e assim a gente já tem uma referência de onde é o meio da nossa aba. E você vai fazer exatamente a mesma coisa no corpo da tua carteira. Então, nessa parte de baixo aqui, que é igual em todos os modelos de corpo, você vai alinhar, deixando todo mundo bem centralizadinho, vai fazer um piquezinho e é aí que você vai prender a tua aba. Direito com direito, então a parte mais bonita da tua aba virada para baixo, encostando no tecido da tua carteira, pique alinhado com pique e só faz uma costurinha de segurança bem na borda para prender todo mundo junto. Se você estiver trabalhando com montana, a parte bonita, brilhosa, é virada para baixo, encostando no tecido. Obviamente, essa aí não é minha aba, tá, gente? Só cortei um pedaço de montana ali grosseiro para mostrar para vocês como é que se alinha os materiais. Então, passa uma costurinha de segurança, se tiver, já coloca a tua etiqueta e agora a gente vai unir o nosso bolso. Gente, esse zíper vai ficar virado para baixo, encostando no corpo da nossa carteira. Então, é só alinhar todo mundo bonitinho, pode colocar alguns clips para prender, se preferir usar alfinete também, dá para usar. Para essa parte com o zíper do bolso não desalinhar mais do corpo da minha carteira, para manter tudo fixo no lugar, eu gosto de passar uma costurinha, assim, uns 3, 4 pontinhos, bem na bordinha aqui nas duas laterais, tá? Tanto desse lado quanto desse lado. Já nessa parte aqui de baixo, você vai costurar de ponta a ponta usando um pé calcador à margem de 1/4 de polegada, tá? Costura com margem de um pé calcador. Você vai ficar com a peça dessa forma, olha lá, as laterais já estão costuradinhas, como eu disse para vocês, foi só para prender mesmo, para não ficar depois desalinhado, para ficar tudo certinho. E na parte de baixo tá super bem costuradinha, usei um pé calcador de margem, então ela tem uma margem um pouquinho mais larga ali de costura, tô usando já uma linha mais escura também para vocês verem bem.
Agora a gente vai colocar o nosso forro, então direito, estampado do nosso forro, encostando no direito na estampa da nossa carteira. E agora vem o pulo do gato. A gente vai deixar a nossa abertura aqui na parte de baixo, exatamente onde a gente já fez uma costura anterior com o pé de máquina. Eu vou começar a minha costura então de fechamento em cima da costura que eu já havia feito. Vou fazer toda a volta e vou terminar novamente em cima daquela costura que nós já havíamos feito. Quanto maior essa abertura que eu conseguir deixar, mais fácil vai ser para eu desvirar minha carteira. E ficou desse jeitinho. Eu já fui lá, já passei minha tesoura de picote nos cantos arredondados, como eu já avisei para vocês. Aqui dá para ver bem direitinho que a parte do forro ficou aberta e é por aí que eu vou desvirar minha carteira. Já cortei também aquele excesso de forro que ficou sobrando, eu só deixei um pouquinho mais comprido ali na parte de baixo, que é onde eu vou desvirar minha carteira, para facilitar depois o fechamento com ponto invisível, mas de resto já passei a tesoura de picote, já tá tudo prontinho para eu poder desvirar. Se você estiver trabalhando com sintético, dá uma aquecida com o secador de cabelo, que o sintético morninho fica mais fácil para desvirar, tá bom? Essa abertura que ficou no forro, você vai alinhar direitinho os tecidos e vai fazer um fechamento com ponto invisível. Aqui no canal já tem tutorial ensinando esse tipo de fechamento. Aí é só passar direitinho no ferro e depois você vai passar um pesponto de acabamento ali na aba. Aí você vai simular o fechamento da tua carteira, fazer uma marcação direitinho de onde você quer colocar os teus botões e tá pronta a tua peça. Você pode usar os mais diferentes tipos de botões, desde o Ritas, esse de plástico, até um botão imantado com acabamento duplo. Só é importante que ele realmente tenha acabamento dos dois lados, porque vai ficar visível tanto a parte da frente quanto na parte de trás. E aqui no canal eu também já tenho vídeo te ensinando a fazer a colocação desse botão Ritas e também do botão imantado com acabamento duplo de rebite, que são os meus dois modelinhos preferidos de fechamento para essa peça. Essa carteirinha tá pronta, mas agora fica aqui que eu vou te ensinar algumas variações que você pode usar nas suas peças também. Agora vem que eu vou te ensinar a colocar uma alça e também como fazer as tuas abas versão aba reta, mas com o acabamento em montana. E essa alça fica bem legal na carteira tamanho G. Então bora lá. Como eu quero fazer uma alcinha com mosquetão, eu preciso fazer um tirante para prender uma meia argola na minha carteira. Esse tirante de tecido precisa ter 4 vezes a largura da minha meia argola. Então, você vai definir isso a partir do metal que você tiver aí no teu ateliê. O meu tem 1 centímetro, então de largura eu tô cortando com 4 centímetros. O comprimento, você pode pegar um retalhinho ali de 6, 5 centímetros e aí você vai dobrar como se fosse um debrum. Dobra ao meio, depois dobra ao meio mais uma vez e passa com o ferro. Faz uma costurinha de pesponto toda a volta e é só encaixar na tua meia argola, dobrar e a gente vai prender na nossa carteira na lateral do zíper, naquela margenzinha logo acima do zíper e prende do lado que o teu zíper estiver fechando. Então, o meu zíper está fechando do lado esquerdo, eu vou prender minha meia argola também do lado esquerdo. Já tem tutorial de alcinha de mão aqui no canal, então eu vou deixar linkado para vocês assistirem. E para fazer o acabamento em montana no corpo da minha carteira, a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar ela ao meio e achar o centro para fazer uma marcaçãozinha. Eu tô marcando com caneta mágica, porque é mais fácil, no montana a gente não vai poder, né, fazer um piquezinho. Então, marquei ali o meu centro, vou pegar o meu acabamento que eu já cortei seguindo a modelagem, também vou medir e vou fazer uma marcaçãozinha no centro. Lembrando que essa parte brilhosa é o direito do nosso montana e no avesso ele é fosco. É bem legal também passar um isqueirinho bem na bordinha dele depois que você cortar para dar um acabamento. Então, mede o teu montana e também faz uma marcaçãozinha bem no centro e a gente vai alinhar marcação com marcação. E a gente vai passar uma costurinha de segurança bem na bordinha só para prender os dois materiais no lugar. Percebam que é direito do montana encostando do direito da minha estampa. Depois disso feito, é só continuar a costura da tua carteira exatamente como eu já ensinei. E a aplicação do botão para fechamento vai ser feita no montana. E agora vamos de diquinha para quem quer fazer as peças em sintético. Gente, como eu já falei para vocês, sintético varia muito. Mesmo sendo espessura 0,8, os sintéticos mudando a gravação, eles mudam a textura, a rigidez. Então vai ter sintético 0,8 que vai dar para fazer tranquilamente, vai ter outros que vai ser um pouquinho mais difícil. Não tem outro jeito, tem que testar. Para forro, eu testei com tricoline, mesmo com tecido, e também com nylon emborrachado, e os dois deram super certo. E para costurar, eu usei a linha nylon 60, mas se você estiver usando máquina doméstica, eu te indico usar a linha comum mesmo de poliéster ou então a linha de bordado. E para as carteiras de tamanho maior, a grande, super e modelo bolsa, o que você pode fazer para dar um pouquinho mais de estrutura para o corpo é
Pega o molde que você escolheu para o corpo da tua peça, corta um pedaço de TNT, que pode ser de gramatura 80 até os 150, com 1 centímetro a menos toda a volta. E a costura da carteira segue exatamente o mesmo processo, nada muda. A única coisa é que, depois da tua peça já costurada na hora de desvirar, caso você sinta que a tua peça está muito difícil, teu sintético está muito duro, você pode aquecer ele com um pouquinho de secador de cabelo. E com a peça já costurada, você vai fazer a aplicação do teu TNT. Desvira a tua peça e pela abertura do forro, você vai encaixar o teu TNT e vai ajeitando ele no lugar certinho. Por isso que eu não indico colocar ele nas peças menores, vai ser bem difícil você fazer esse encaixe e esse ajuste. E agora sim, para finalizar, vamos para o modelo bolsa. Você pode usar essa modelagem para fazer um casezinho para e-reader, para tablet, para livro, sem a alça, mas como eu sei que vocês amam colocar uma alcinha e transformar todas as necessárias e carteiras numa bolsinha transversal, já me adiantei e coloquei esse processo aí para vocês também. E vocês vão ver que essa peça desse tamanho é o único em que o corpo da nossa bolsa vai precisar ser costurado. Então, ele vai ter a parte de cima que vai ser a aba e vai ter a parte de baixo que realmente vai ser a parte de trás do corpo da nossa bolsa. E nesse modelo bolsa, vocês vão ver que não tem o molde e eu não coloquei para aplicar aquela segunda abinha menor, porque não faria sentido e ficaria bem estranho no caso da bolsa. E como técnica extra, também vou ensinar vocês a colocarem esse bolsinho aí embutido com zíper. Então, bora lá. Já cortei todos os meus materiais e, meu povo, a parte do bolso com o zíper é exatamente igual. Você não vai mudar nadinha. Então, corta lá teus moldes, cuida das indicações de sentido da estampa, estrutura os teus tecidos e deixa ele separadinho, porque a gente vai costurar ele exatamente da mesma forma. Já o corpo da nossa bolsa, aí sim esse vai ter diferença. Vamos começar pelo molde, que vai ser dividido em duas partes. Essa parte maior de baixo vai ser igual para todos os sistemas de fechamento que você escolher. Já a aba vai ter aquelas variações que eu já mostrei para vocês antes. E cuida na hora de cortar, porque a estampa vai ter sentido oposto, tanto na parte de baixo quanto na aba ali de fechamento. E essa parte ali vazada do molde, você não vai cortar, não vai vazar no teu tecido. Isso aí a gente vai usar para fazer a marcação de costura depois. Já a aba, você vai escolher qual formato você vai querer. Não esquece também de estruturar e cuidar a orientação da estampa. Você sabe que eu não gosto de cortar forro seguindo a indicação do molde, então eu só posicionei eles ali um grudadinho no outro e cortei um pedaço de tecido que seja suficiente com um pouquinho de sobra para cobrir essa peça aí inteira. Se você quiser fazer o teu zíper embutido nas costas, você também vai precisar desse molde aí, que é o forro do bolso. Ele vai ter uma indicação ali de dobra e é exatamente isso. Você vai dobrar o teu tecido, encostar o teu molde onde está indicado dobra, você vai encostar na dobra e aí sim você vai cortar. O teu tecido vai ficar com o dobro do tamanho do teu molde, dessa forma. Já cortei também um pedaço de zíper com sobra, vocês sabem que eu gosto de trabalhar com sobra, e cortei 2 pedaços de alça. Eu tô usando uma alça 3 centímetros, mas uma alça 2 centímetros também vai ficar boa. Peguei 2 meia argolas da mesma largura e essas alcinhas com 8 centímetros tá mais do que suficiente. Você vai encaixar a tua meia argola dessa forma e vai passar uma costurinha ali na beiradinha para prender, para elas não saírem mais do lugar. Não esquece que esse tipo de alça tem que queimar as pontas, tá bom? E também já tem tutorial de alça removível com mosquetão aqui no canal, então eu vou deixar linkado na descrição do vídeo. Comecei então fazendo o meu bolso com zíper e, gente, a confecção dele é exatamente igual ao processo que eu já ensinei para vocês antes. Passei o pespontinho e deixei ele organizadinho e separado para depois poder encaixar na minha bolsa. Então, bora fazer a aplicação do nosso zíper, né, nosso bolsinho embutido. Pega o corpo da tua peça, lembrando que você vai vazar o molde, mas você não vai vazar o teu tecido. Usa esse molde como marcação e você vai fazer um risco pelo avesso, pelo lado da manta, usando uma canetinha mágica. Pega o teu forrinho lá do bolso embutido, posiciona ele de forma centralizada no corpo da tua peça, direito com direito das estampas, se encontrando, pode colocar alguns alfinetes bem longe ali de onde você vai costurar para não ter problema depois, só para o teu forro não embolar, e você vai passar uma costura pelo lado da manta, exatamente em cima do risco que você fez. Depois disso, você vai pegar uma tesoura, faz uma dobra ali para facilitar o teu processo e faz um pique bem no centro dessa costura que você fez. Com a tua tesoura, você vai chegando perto das laterais e vai cortando. E quando chegar aproximadamente 1 centímetro de distância das laterais das pontas, você vai cruzar em diagonal a tua tesoura, chegando bem pertinho daquela costura do canto.
tentando fazer o corte bem próximo ali à costura, mas obviamente sem romper o ponto, sem romper a costura que você fez. E você vai fazer isso nos 4 cantos. Aí é só jogar o teu forro lá para trás, pelo outro lado da peça e leva para o ferro, alinhando tudo muito bem. Vai ficar desse jeitinho. Gente, agora eu vou pegar uma colinha de contato, eu tenho esse aplicador do adoçante que tem um biquinho bem fininho e vou passar uma linha em cima e embaixo, bem fina, para poder me ajudar na hora de prender o zíper. É só um fiozinho mesmo e com a cola ainda molhada eu venho com o meu zíper posicionando e alinhando tudo bonitinho. E olha, eu não passo nas laterais, eu só passo em cima e embaixo. Se você não tiver cola de sapateiro, pode alfinetar, não tem problema. E agora você vai passar um pesponto só aqui nessa linha de baixo do teu zíper. Aí sim você pode fazer a aplicação do teu cursor por aquela lateral que ainda está aberta do teu zíper. E você vai trazer a ponta do teu forro lá atrás e encostar na parte de cima do teu zíper. Para depois aí sim fazer uma costura fechando as 2 laterais e a parte superior do zíper dessa forma. Para conseguir fechar as laterais do meu bolso, você vai precisar então afastar a parte que tem manta da tua peça dessa forma. E aí é só passar uma costurinha de ponta a ponta fechando as 2 laterais. Aí é só cortar as laterais ali do teu zíper que vão ficar sobrando e dar uma queimadinha para ele não desfiar mais. Lá na tua modelagem também vão ter as marcações de onde você vai fazer a aplicação das meia-argolas na tua bolsa. Então transfere essas marcações para o corpo da tua bolsa e aí é só alinhar aquele pedacinho de alça com a meia-argola que a gente já tinha preparado, alinhar dessa forma com as marcações. E percebam que eu não alinho a borda da minha alça com o meu corpo da bolsa. Eu faço dessa maneira deixando uns 2 centímetros aproximadamente de sobra de alça ali para cima, porque assim dificulta que a minha alça desfie e eu acabe perdendo a minha peça. Então, você vai pegar a tua aba, alinhar direitinho dessa forma, pode prender com clipes e aí é passar uma costura com o pé de máquina para unir as 2 peças. Depois é só levantar as suas alcinhas dessa forma e passar um pespontinho aqui embaixo delas de ponta a ponta para dar acabamento. Então, a parte externa do corpo da nossa bolsinha tá pronta. E agora a única coisa que muda da confecção lá da carteira para essa peça é que ao invés de fazer a abertura, né, para desvirar aqui na parte de baixo, nós vamos fazer a abertura aqui na lateral. Aquela costura com o pé de máquina a gente vai fazer aqui nessa lateral. O resto do passo a passo segue exatamente igual. E se você gostou dessa aula, por favor, deixa aqui um joinha, um comentário, compartilhe esse vídeo com as amigas e amigos que gostam de costurar. E não esquece, se você se interessar, passa lá na minha lojinha e adquire a modelagem. No período de lançamento vai ter desconto e, como eu já disse, todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. E antes de fazer a compra, lê direitinho lá na loja toda a descrição do produto para você saber exatamente como e o que você vai receber fazendo a compra desse projeto. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, vou deixar meu arroba aqui e é o mesmo, nas 2 redes vizinhas que você sabe muito bem quais são.